Final de dezembro de 2019, distrito de Lida, região de Grodno, Bielorrússia. O frio endureceu a terra até ficar como pedra, sair de casa não dá muita vontade, mas Yuri Nevedomsky e seu amigo Gennady Kudilo não têm escolha. Eles precisam fazer algo importante, e de preferência sem serem vistos por ninguém. Eles caminham por um campo coberto de neve, saindo da vila agrícola de Tornovo. Yuri Nevedomsky, de 36 anos, e Gennady, de 48 anos. No ombro de Yuri Nevedomsky há um saco plástico preto, pesado e alongado. O objeto dentro dele é duro e constantemente bate nas costas do homem. Yuri Nevedomsky anda rápido, curvado, sem olhar para os lados. Gennady, por outro lado, está sempre olhando ao redor e claramente está nervoso. Ele carrega 2 pás nas mãos. Felizmente, aqui não há ninguém para perguntar para que ele precisa delas. Já estão a vários quilômetros da aldeia, e ao redor não há viva alma, apenas um campo vazio e raros trechos de arbustos. Finalmente, à frente aparece uma linha escura do canal de drenagem. Chegamos. Nevedomsky para e tira o saco do ombro. O saco cai no chão com um baque surdo. Vamos enterrar aqui, diz ele roucamente. Com certeza não vão encontrar. Gennady não responde. Ele olha para o saco como se não conseguisse desviar o olhar. Ele sabe exatamente o que tem dentro. Um corpo de mulher, o tronco sem membros e sem cabeça. Ele mesmo ajudou a cortar há alguns dias. E pouco antes, ele serviu vodka para a dona desse corpo e a parabenizou pelo ano novo que se aproximava. A náusea sobe pela garganta. Gennady dá um passo para trás, mas é parado pelo olhar penetrante de Nevedomsky. Gennady já viu esse olhar antes, imóvel e frio. Um olhar que diz, se você se mexer, vai acabar no mesmo lugar que ela. Gennady engole em seco e aperta o cabo da pá com mais força. Cave, diz Nevedomsky, pegando a segunda pá. Gennady começa a cavar. Yuri Nevedomsky nasceu em 1983 na cidade de Molodechno, na região de Minsk, na República da Bielorrússia. O pai dele morreu quando ele era criança, e o pequeno Yuri foi criado pela mãe. Impulsivo e irritado, desde a infância o rapaz era uma fonte de problemas para a mãe. Yuri não queria estudar, brigava com os meninos, matava a aula, terminou a escola de qualquer jeito. Depois de algumas séries na escola comum de sua cidade, em Molodechno, Yuri foi transferido para Mogilev, para uma escola fechada de tipo especial para adolescentes problemáticos. Nevedomsky já tinha chamado a atenção das autoridades várias vezes, primeiro por infrações relativamente pequenas, depois por coisas mais sérias. A primeira condenação foi em 2000 e um roubo, furto de passaporte e vandalismo. Naquela época, Nevedomsky tinha apenas 17 anos, na verdade tinha 16. Foi condenado a 6 anos e meio de prisão. Depois de 2 anos e meio, a medida cautelar dele foi substituída por restrição de liberdade. O restante da pena ele cumpriu em uma instituição correcional de regime aberto na cidade de Molodechno, ou seja, em sua terra natal. Para esse tipo de instituição são encaminhadas pessoas que cometeram crimes que não representam grande perigo para a sociedade e crimes menos graves. Os condenados podem ir trabalhar, encontrar-se com familiares e comprar seus próprios mantimentos na loja. O principal é seguir o regime estabelecido pelas regras internas e não violar a disciplina. No entanto, Nevedomsky não gostou da disciplina da instituição. Ele se sentia como um prisioneiro, ele queria ser livre e sair com garotas enquanto ainda era jovem. Além disso, ele sentia saudades da mãe. Nevedomsky descontava nos outros, recusava-se a seguir a rotina da instituição e, finalmente, no início de julho de 2003, fugiu. O destino dele foi a cidade de Kopil, aonde chegou a pé e pegando carona. Depois, Nevedomsky queria ir para Minsk. No caminho do centro correcional, ele conseguiu entrar em uma loja e comprar bebida, e agora o fogo ardia em seu sangue. O rapaz de 20 anos foi direto para a rodoviária da cidade. Na mão, Nevedomsky segurava uma faca, seus passos eram firmes e a expressão em seu rosto era de desespero.
O rapaz entrou no prédio da rodoviária. Na sala de espera não havia ninguém. Já eram quase 9 horas da noite, todos os ônibus já tinham partido. Copil, uma cidadezinha com apenas 10.000 habitantes, e à noite a rodoviária costumava ficar vazia. Isso é verdade. A situação jogava a favor de Nevedomsky. Sem testemunhas, era mais fácil agir. A mulher caixa, Ekaterina, depois descobriríamos que ela estava grávida, estava lá e Nevedomsky foi direto até ela. Passando pela janela, ele abriu a porta do escritório dela. A mulher não teve tempo de entender nada. Nevedomsky brandiu a faca e rosnou. Se você gritar, eu corto. Vamos, saia, vamos dar uma volta. Ameaçando a mulher com uma faca, Nevedomsky a obrigou a sair do prédio. E mais uma vez, sorte. Na plataforma em frente à estação estava o último ônibus, um micro-ônibus, onde estava o motorista. Nevedomsky, sem esconder muito a faca, empurrou a mulher nas costas com a mão livre. Entra aí. Ela não tinha outra escolha. Depois de entrar no ônibus, Nevedomsky avisou ao motorista que se ele tentasse qualquer resistência, enfiaria a faca na barriga da mulher. Ligue o motor e vá. Vá para Minsk, exigiu ele. E sem gracinha, senão eu mato você também. O motorista obedeceu. O ônibus saiu da rodoviária e seguiu em direção a Minsk, que ficava a pouco menos de 90 quilômetros. Nevedomsky sentou-se ao lado da refém, pressionando a faca contra o lado dela. A mulher ofegava de medo, mas não se mexia. O próprio Nevedomsky também não se movia. O ataque de fúria estava passando aos poucos. Crescia a compreensão de que não havia mais volta, então era preciso jogar alto. Mas Nevedomsky era inexperiente demais para um crime dessa magnitude. Já era por volta das 11 da noite perto da vila de Hussaki, que fica a 80 quilômetros de Minsk, quando ele foi parado pela polícia. As notícias do sequestro de reféns já tinham se espalhado por toda a região de Minsk àquela altura. Vamos lá, pare com o show. Um dos policiais tentou convencê-lo, mas Nevedomsky gritou que, se ele se aproximasse, mataria a refém. O policial recuou por enquanto. As forças de segurança estavam se aproximando do ônibus sequestrado. O promotor do distrito também chegou. No entanto, o criminoso não fez contato. Nevedomsky exigiu que o motorista continuasse o trajeto até a capital, além de pedir um encontro com a mãe e uma arma. A situação rapidamente ultrapassou os limites de um incidente local. Ela foi relatada ao chefe de Estado. No local foi montado o posto de comando do Ministério do Interior, da KGB e da Promotoria. O próprio ministro do Interior, Vladimir Naumov, chegou para comandar a operação. Em Minsk, no Conselho de Segurança, foi criado um grupo operacional para monitorar cada passo do criminoso. A fuga se transformou em um escândalo de escala nacional. O promotor do distrito, Vladimir Polishchuk, avisou ao se aproximar do ônibus. Não se aproxime, eu vou matá-la, rosnou Nevedomsky e agarrou sua vítima quase morta de medo. Ele ainda estava bêbado, segurava a faca firmemente e não abria mão de suas exigências. Solte a mulher, disse o promotor calmamente, levantando as mãos em um gesto conciliador. Ela tem família, está esperando um filho. E para você tanto faz quem manter como refém. Deixe que eu fique no lugar dela. Nevedomsky concordou depois de pensar um pouco. Para ele, realmente não fazia diferença. A mulher, assustada, saiu do ônibus e em seu lugar entrou o promotor. Mas, segundo outras fontes, o promotor e a mulher ficaram dentro do ônibus junto com o criminoso até o final da operação. Já de manhã, após horas de negociações com a participação do ministro, do chefe do Centro Antiterrorista da KGB e do promotor da região de Minsk, Nevedomsky, cansado, quebrado por uma noite sem dormir e pelo álcool, finalmente permitiu ser detido. A mãe, chocada, foi visitá-lo já na cela de isolamento. Ekaterina, que passou a noite no ônibus ao lado do fugitivo armado, sofreu um estresse enorme. Os médicos da ambulância a levaram para o hospital assim que o criminoso a libertou. Fisicamente, o estado da mulher era satisfatório, mas ela precisava de ajuda psicológica. Foi aberto um processo criminal contra Nevedomsky. Ele foi levado para o departamento de polícia de Copil, interrogado e confessou tudo. Depois de um crime desses, não se podia mais falar em uma instituição correcional de regime aberto.
Nevedonsky foi cumprir sua primeira longa sentença em uma verdadeira colônia penal, com paredes grossas, arame farpado e um regime que ele certamente não conseguiria violar. Nos locais de privação de liberdade, ele passou 11 anos e 6 meses. Desses, ele passou 6 anos em uma cela solitária. Ao sair em liberdade, Nevedomsky mudou-se para um novo local de residência na vila de Parishany, na região de Grodno, perto de Tarnova. Ele queria recomeçar do zero, morar em um lugar onde ninguém o conhecesse e não fosse julgado. Uma senhora idosa, a quem ele ajudava nas tarefas domésticas, lhe deu uma casa e um terreno. Os vizinhos mais próximos estavam a algumas centenas de metros, o que o agradava muito. Para ganhar a vida, Nevedomsky arranjava trabalhos sazonais em construções em Minsk e cuidava de animais temporariamente. Ele não tinha preguiça, criava porcos e aves para que sempre houvesse carne e ovos na mesa. O policial local contou o seguinte: não havia reclamações sobre ele, não era alcoólatra, não xingava, era calmo, não era conflituoso, sempre arrumava sua casa. Queria deixá-la em perfeito estado e vender como uma propriedade, para depois se mudar para o distrito de Volkovysk. Durante todo o verão, quase até o final do outono, Yuri ia para Minsk trabalhar como ajudante em uma obra. Ele só voltou para o sítio no outono. Os vizinhos o consideravam um homem calmo e pacato. É verdade que ele era um pouco reservado. Na cidadezinha, que na verdade era uma vila, viviam apenas 600 pessoas e todos se conheciam. Normalmente, em vilarejos tão pequenos, as pessoas costumam se unir e ajudar umas às outras, mas Nevedomsky não deixava ninguém se aproximar dele. Ele tolerava o policial local, que vinha todo mês para uma conversa preventiva, mas não tentava fazer amizade. A única exceção era Gennady Grigorievich, Gennady Kudlo, morador da vila vizinha de Mazevich. Ele já tinha bem mais de 40 anos, também era sozinho, também não tinha família. E ele e Nevedomsky ficaram amigos, bebiam juntos, às vezes convidavam mulheres para se divertir. Uma das boas conhecidas de Nevedomsky era uma certa Svetlana. A mulher de 41 anos já tinha tido problemas com álcool antes. Ela até foi encaminhada para tratamento compulsório em um centro de trabalho e reabilitação, o chamado LTP. Ela se mudou para Tarnova. Veio para cá para trabalhar e acabou ficando. Arrumou um companheiro. Também tentou recomeçar do zero. O LTP não ajudou muito a Svetlana, e de vez em quando ela caía em longas bebedeiras. Praticamente nunca a mulher recusava um convite para beber. O Nevedomsky e Gennady estavam planejando comemorar o Ano Novo de 2020 juntos. No Natal católico, em 25 de dezembro, também decidiram se reunir, conversar e beber em boa companhia. Como companhia agradável, Svetlana foi convidada. Nevedonsky preparou a mesa e a vodka foi servida nos copos. Os homens cuidavam de Svetlana, colocando petiscos no prato dela. Todos estavam à vontade e só pensavam em coisas boas. Svetlana era uma mulher animada, sabia manter uma conversa e fazer piadas. Por um tempo, o grupo se divertiu, mas para a noite, o clima mudou de repente. Não se sabe ao certo o que foi o motivo, mas uma briga estourou entre a mulher e Nevedomsky. Svetlana, já meio bêbada, começou a xingar. O homem também já não conseguia se controlar. E então a fúria tomou conta de tudo, fazê-la calar a boca, mostrar quem manda ali. Quando Svetlana virou as costas, ele pegou a pá de metal que usava para juntar as brasas no fogão e bateu na cabeça da mulher. Svetlana gritou de dor. O novo golpe acertou o rosto dela. Desta vez, a mulher se protegeu com as mãos e depois se encolheu no canto do sofá, mas Nevedomsky continuou a bater furiosamente. Svetlana gritou, mas não havia ninguém para ouvi-la. A casa mais próxima ficava a centenas de metros, e os vizinhos provavelmente também comemoravam o feriado, deixando as casas barulhentas. "Por que está parado aí? Ajuda!" rosnou ele para Kudlo, ainda segurando a pá ensanguentada na mão. "Me dá o fio, vamos estrangulá-la!" Mas Gennady ficou paralisado no lugar e apenas observava silenciosamente o que estava acontecendo. Nunca antes ele tinha visto seu companheiro com tanta fúria.
Nunca antes o rosto de Nevedomski tinha uma expressão tão selvagem. Parecia que, em mais um instante, a pá ficaria manchada com o sangue do próprio Kudlo. O homem estava com medo. Em 4 anos nunca o vi com tanta fúria. Eu pedi para chamarem uma ambulância, mas ele disse que não iria mais para a prisão. Nevedomski, enquanto isso, pressionou a Svetlana ainda viva contra o sofá. Não fica parado aí, pega o fio, me ajuda a estrangular ela, sibilou Yuri, mas Gennady não conseguia sair do lugar. Tudo o que estava acontecendo parecia irreal para ele. Ele está tirando a vida dela, nós dois vamos acabar presos, passou um pensamento desesperado pela cabeça de Gennady. Não posso! Não posso, de verdade não posso, mal conseguiu dizer ele pegando o fio do chão. Ele tremia, o tremor dizia tudo, das mãos à voz. Yuri não perdeu tempo. Ele arrancou o fio das mãos de Kudlo e o enrolou no pescoço da mulher. Em poucos minutos, tudo havia acabado. Quando Svetlana ficou imóvel, Nevedomski finalmente saiu do acesso de fúria. Ele voltou a pensar de forma pragmática e fria. Ele precisava se livrar do corpo e já sabia como fazer isso. Precisamos queimá-la e vamos queimar as roupas também, disse ele friamente para Gennady. Por enquanto, vamos levar para o quintal. Temos que limpar a casa. Gennady seguiu seu companheiro obedientemente, como um cachorrinho seguindo o dono na coleira. Na cabeça dele já não passava nem a ideia de fugir. Eles levaram o corpo para fora da casa e o deixaram atrás do galpão. Nevedomski disse, para outros assuntos. Ambos sabiam do que se tratavam esses assuntos. Enquanto isso, Nevedomski queimou seus pertences e o sofá no qual tirou a vida de Svetlana. Ele espalhou as cinzas no campo. Alguns dias depois, de acordo com outra versão, já após o ano novo, Nevedomski convidou novamente Gennady para visitá-lo. Então, está na hora de nos livrarmos dela, disse ele quando o outro entrou no quintal. Logo os parentes ou alguém mais vai sentir falta dela, e aí estaremos em apuros. Gennady lançou um olhar de soslaio para o saco com o corpo. Vamos nos livrar dele? Como? Vamos esquartejar. Vamos cortar os braços, as pernas, a cabeça e queimar. As roupas também. E vamos esconder o tronco. Enterrar bem longe, ninguém vai encontrar. Nevedomski enumerou friamente e pegou o machado. Gennady, que sentiu uma onda de repulsa e um medo terrível ao ver o corpo de Svetlana congelado até os ossos, recuou. Eu não vou fazer isso, eu não consigo, murmurou ele assustado. Segurando o machado na mão, Yuri se virou para ele. A expressão em seu rosto era gélida, e Gennady sentiu esse gelo até os ossos. Você entende que é cúmplice, vamos, faça tudo por bem. Gennady entendia que se recusasse teria o mesmo destino que Svetlana. Nevedomski era mais jovem, mais rápido e mais forte, um golpe de machado, e ele não iria mais a lugar nenhum. Gennady concordou. Juntos, os homens começaram a trabalhar habilmente. Enquanto Yuri mexia no machado, cortando os membros e a cabeça de Svetlana, Gennady acendia o forno. Decidiram começar pelos membros. A carne congelada não se dobrava, e Nevedomski xingava enquanto enfiava as pernas do cadáver no forno. Os homens jogaram as roupas de Svetlana no forno. O ar cheirava a carne assada e dava para ver a pele ficando carbonizada. Gennady ficou enjoado e saiu para fora. A ideia de fugir já nem passava mais pela cabeça dele. Ele entendia que agora não havia mais volta. Depois que as roupas queimaram, Yuri jogou no forno um machado com o qual havia esquartejado o corpo. Dessa forma, eles se livraram da arma do crime. Yuri espalhou as cinzas novamente no campo. O corpo decapitado e mutilado ficou no saco atrás da casa do criminoso por mais alguns dias. Ninguém visitava Nevedomski, então não havia ninguém para notar o saco. Gennady, é claro, ficou em silêncio. No entanto, logo Yuri o chamou novamente. Temos que levar o corpo para fora da aldeia, disse ele. Vamos enterrar mais fundo. Prepare as pás, hoje vamos. Logo, 2 homens já caminhavam pela terra congelada, para longe de Tarnovo. A alguns quilômetros da aldeia, a cerca de 1 metro de profundidade, eles enterraram o corpo de sua vítima. O lugar no quintal onde eles esquartejaram o corpo, Nevedomski cavou novamente e cobriu com cal clorada.
Agora era só esperar a tempestade passar. Mas Nevedomsky esperava que ele sobrevivesse a isso. Já depois dos feriados, o companheiro de Svetlana apareceu na casa de Nevedomsky. O homem estava claramente preocupado. Svetlana aparentemente disse que iria visitar os pais, mas os feriados já passaram e ela ainda não voltou. Os pais até disseram que não viam a filha desde dezembro. Ela não esteve com você? Perguntou o homem entre os dentes. Nevedomsky deu de ombros. Ela esteve aqui no dia 25, mas saiu de manhã no dia 26 e não voltou mais. Estava muito bêbada. Aparentemente, Svetlana desapareceu já no dia 26, quase 2 semanas atrás. O companheiro de Svetlana procurou a polícia. Praticamente ao mesmo tempo, no rio Svislok, em Minsk, funcionários do serviço de limpeza urbana, que faziam uma inspeção após as festas de Ano Novo, fizeram uma descoberta assustadora: uma bolsa preta de lona, dentro da qual estavam membros femininos decepados. Os dedos dos pés tinham esmalte vermelho. A notícia se espalhou pela região rapidamente. O policial local de Tornovo, Vitaly Gorelkevich, imediatamente se atentou a esses dados. Os membros podiam pertencer à desaparecida Svetlana. Não se podia descartar essa possibilidade, ainda mais porque o companheiro aparentemente reconheceu os membros de Svetlana. Ela costumava pintar as unhas de vermelho, declarou ele. Mas se as mãos e os pés foram encontrados, onde está o corpo? Já depois de alguns dias, enquanto entrevistava os moradores de Tarnovo em busca de informações, Gorelkevich foi até a casa de Nevedomsky. Ele foi o último a ver Svetlana e também descobriram seu histórico criminal. Após um breve interrogatório, ele disse que não sabia de nada sobre o que aconteceu com Svetlana. Ele contou à investigação a mesma versão de sempre. Disse que Svetlana, bêbada, saiu de casa na manhã de 26 de dezembro e que depois disso não a viu mais. Ele não trouxe informação nova. Não conseguindo nada novo de Yuri, o policial decidiu recuar, mas ele sentia que havia algo errado nesse caso. Junto com seu colega, o oficial sênior Kozlovsky, ele decidiu verificar os conhecidos de Nevedomsky. Inevitavelmente, sua atenção foi atraída por um morador da vila vizinha, um certo Gennady. E ao contrário do reservado Yuri, Gennady era falante, comunicativo e estava assustado. Quando o policial foi até Gennady, o homem saiu ao seu encontro com o rosto pálido. Dava para ver que algo o incomodava. Os olhos estavam inquietos, as mãos tremiam. Os colegas de trabalho de Gennady contaram que durante toda a última semana ele estava estranho, não era ele mesmo. Começou o interrogatório, e a princípio Gennady contou aos policiais a mesma versão que Nevedomsky havia contado. No dia 25 de dezembro disseram eles estavam bebendo. No dia 26 de dezembro disseram ela foi embora. E então os policiais decidiram mostrar para ele as fotos da bolsa com os membros decepados dentro. Gennady olhou para as fotos e parecia ter desmoronado. Ele contou aos policiais tudo, como eles brigaram, como Yuri estrangulou a mulher com um fio, como eles a esquartejaram e queimaram os membros. Esse último detalhe foi o que mais interessou os investigadores. Na bolsa que encontraram em Svislok havia membros femininos, mas Gennady afirmava que primeiro, eles cortaram o corpo em partes e segundo, queimaram os braços e as pernas da vítima. O método que o suspeito descreveu implicava uma grande quantidade de sangue na cena do crime, mas os especialistas não encontraram nada imediatamente. O segundo homem, apontado pelo suspeito que se entregou, negou categoricamente qualquer envolvimento. Ele explicou que viu a mulher viva pela última vez em 25 de dezembro. Levando isso em consideração, assim como a identidade do suspeito e o surgimento de informações sobre um corpo esquartejado encontrado no rio Svislok, não descartamos a possibilidade de falsa autoacusação. Às vezes, as pessoas, para chamar atenção para si, confessam crimes de grande repercussão, contou o vice-chefe do departamento do Comitê de Investigação da República da Bielorrússia na região de Grodno, Viktor Legan. Mas aos poucos ficou claro que os membros pertenciam a outra mulher. A descoberta não tinha nenhuma relação com a morte de Svetlana. Mais tarde, descobriu-se que, no início do novo ano, uma moradora de Minsk foi morta em seu apartamento em Minsk por um imigrante da Ásia Central. Depois de tirar a vida da mulher, ele cortou seus braços e pernas, deixando o corpo no apartamento.
Dessa forma, nem Gennady nem Yuri tinham relação com os membros encontrados no rio. Os investigadores começaram a interrogar Gennady com redobrada intensidade e ele se lembrava facilmente dos detalhes. Eles estavam muito gravados em sua memória. Ao mesmo tempo, o homem repetia que na verdade não tinha feito nada e que mesmo que tivesse feito não foi por vontade própria. Yurka o ameaçou de morte se ele recusasse. Ele não ajudou a terminar de matar Svetlana, só ajudou a se livrar do corpo. Mas vão me prender de qualquer jeito, eu não vou sobreviver, ele repetia, completamente arrasado. Foi decidido prender Yuri rapidamente e com as devidas precauções. Era preciso agir com cuidado para não assustar o suspeito e não provocar uma reação agressiva dele. Nós pensamos em fazer o seguinte. Peguei o carro da repartição e fui com o investigador, supostamente para uma conversa preventiva. Começo de mês e de ano, tudo certo. Depois, de acordo com meu plano, eu deveria entrar na casa, cumprimentar, então lembrar que esqueci o formulário que precisava ser assinado e convidá-lo para ir até o carro. O principal era conversar normalmente para que ele não desconfiasse de nada, contou Gorelkevich. Encontros inesperados. Nevedomsky recebeu as visitas não convidadas com tranquilidade. Vitaly Gorelkevich reclamou da falta de descanso durante o feriado e Nevedomsky parecia ter relaxado. Os homens foram até a casa e o policial pediu para Yuri assinar o formulário. Quando o criminoso foi atrás dele até o carro, o agente o derrubou e o imobilizou. Nevedomsky não resistiu. Quando o levantaram, ele repetia o tempo todo. Eu não tenho nada a ver com isso, Vladimirovich. É sério, mas Gorelkevich já entendia que ele estava mentindo. Enquanto o principal suspeito estava sentado com o policial na viatura e não confessava nada, a equipe de operações chegou à casa dele. Os peritos criminais imediatamente começaram a vasculhar a área ao redor e também no interior em busca de sangue, cabelos e roupas da vítima. Logo ficou claro que a terra perto do galpão havia sido recentemente revirada e coberta com cloro. Aqui claramente tentaram esconder vestígios e agiram de forma consciente. Como se o criminoso já tivesse feito algo assim antes. Como o próprio Nevedomsky declarou mais tarde, essa realmente não foi a primeira vez que ele tirou uma vida e ele sabe como esconder os vestígios. Ele contou à investigação que Svetlana foi sua sexta vítima. Ele não identificou os outros. Esses crimes, segundo ele, foram cometidos por cálculo frio para provar a si mesmo que podia facilmente enganar as autoridades. Ele gostava de vez em quando, entrar no site do Ministério do Interior e ver que justamente as suas vítimas ainda estavam na lista de pessoas desaparecidas. No entanto, quando se tratou da morte de Svetlana, Nevedomsky de repente afirmou que esse crime era completamente diferente. Não foi premeditado, ele perdeu o controle durante uma briga. Isso ocorria com ele com frequência. É melhor vocês me algemarem na cadeira para que eu não possa beber. Vai acabar sobrando para alguém, declarou o criminoso. E as mulheres é melhor nem chegarem perto de mim. Não respondo por mim mesmo. No entanto, suas palavras sobre outras vítimas depois não se confirmaram. Enquanto Nevedomsky era interrogado, os peritos encontraram a primeira prova objetiva de sua culpa. No pátio da casa, encontraram vestígios de sangue respingado na cerca. A perícia determinou que o sangue pertencia a Svetlana. Gennady também indicou onde a vítima foi enterrada. No mesmo dia, uma equipe de operações foi até o campo. O solo estava congelado e o dia era curto, então o trabalho precisava terminar cedo. Gennady indicou o local aproximado e a equipe teve que trabalhar muito para encontrar. O corpo de Svetlana foi procurado por mais de um dia e meio seguido. Foi necessário uma escavadeira para a remoção. A terra morta dificilmente libera os turistas. Ela pega o que já considera seu. Depois que o corpo de Svetlana foi retirado e identificado para Nevedomsky, o jogo acabou. Já não fazia mais sentido mentir ou negar. Assim como Gennady fez antes, ele começou a cooperar com a investigação. Só que, ao contrário de seu cúmplice involuntário, que vivia em constante terror diante da perspectiva de pegar prisão perpétua ou até mesmo receber a pena de morte, Nevedomsky respondia às perguntas quase de forma indiferente.
Um de seus conhecidos contou que depois ele dizia que se arrependeu muito de não ter se livrado da única testemunha, pois ela estava nervosa e poderia contar tudo a qualquer momento. Disse que planejava eliminar Gennady até 7 de janeiro e que, se tivesse conseguido fazer isso, era bem provável que ninguém descobrisse nada por muito tempo. O próprio Yuri lamentou muito que as circunstâncias tenham se desenrolado dessa forma, com a descoberta em Svislok. Se você quiser ainda mais vídeos, acesse o Boost se estiver na Rússia e o Patreon se não estiver na Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube. Os links estão abaixo do vídeo. Especialistas e pesquisadores realizaram 9 inspeções, mais de 20 perícias foram designadas. No final, ambos os homens foram acusados com base na parte 2 do artigo 139 do Código Penal da República da Bielorrússia sobre homicídio cometido por um grupo de pessoas. A biografia de Nevedomsky veio à tona. Lembraram do sequestro de reféns em 2003, da ameaça de causar dano ao promotor, de lesões corporais graves. No banco dos réus estava um criminoso experiente. Gennady, até aquele momento, nunca tinha sido condenado. Durante as sessões do tribunal, Yuri mantinha-se distante e reservado. Até mesmo um pouco arrogante, ele não demonstrava nenhum arrependimento. No tribunal, ele tentou transferir parte da culpa para Gennady, afirmando que ele também o ajudou a matar a mulher. No entanto, as provas reunidas pela investigação permitiram afirmar com confiança que ele estava mentindo. O próprio Kudlo compareceu ao tribunal como vítima, junto com as 2 irmãs de Svetlana, Larisa e Zana. Meia hora após o início da sessão, uma das irmãs de Svetlana e Gennady passaram mal. O homem estava com as mãos tremendo muito e a mulher desmaiou. Ambos explicaram que era difícil até mesmo ver o acusado. Eles involuntariamente se lembram do que ele fez com Svetlana. Na verdade, Svetlana é uma figura trágica. Uma mulher que tentou recomeçar a vida do zero, mas não conseguiu lidar com seus problemas. A vulnerabilidade dela se manifestava nos problemas com o álcool e na falta de estabilidade na vida. Ao mesmo tempo, ela era comunicativa e animada, sabia manter uma conversa e criar um clima divertido, o que atraía as pessoas para perto dela. A impulsividade dela, que se manifestava na mudança brusca da alegria para os insultos durante uma briga, acabou sendo fatal para ela, servindo como gatilho para a agressão de Nevedomsky. Gennady Kudlo aparece como uma pessoa fraca, influenciável e facilmente manipulável. Suas ações foram motivadas não por má intenção, mas por um medo quase animal e instinto de sobrevivência. Ele era maleável e caiu sob a forte influência de seu amigo mais carismático e agressivo. No momento crucial do assassinato, ele foi paralisado pela passividade e covardia. Ele não conseguiu nem ajudar, nem impedir, ficando imóvel de horror. Sentia uma culpa e um remorso profundos. Sua psique não suportou o que havia feito, o que se manifestava em tremores, palidez e, em última instância, em uma confissão completa. Ele tinha plena consciência de seu papel como cúmplice, e seu maior medo, que o consumia por completo, era o castigo inevitável. Yuri Nevedomsky é a figura central e a mais sombria. Seu retrato psicológico é o de uma pessoa fria, calculista, com traços antissociais marcantes. Ele é caracterizado por explosões de fúria imotivada, o que levou à morte de Svetlana durante uma briga que, inicialmente, não havia sido planejada. No entanto, essa impulsividade nele se combinava com a capacidade de um pragmatismo frio. Logo após o assassinato, ele imediatamente passou a planejar como esconder os rastros. Ele organizou o esquartejamento, queima e enterro do corpo. Ele era extremamente manipulador e buscava dominar, o que fica claro pelo modo como controlava completamente Gennady usando o medo e ameaças. No tribunal, ele não demonstrou nenhum arrependimento, comportou-se de forma distante e arrogante e tentou colocar a culpa em seu cúmplice. Sua mentira patológica e as declarações sobre outras vítimas, mesmo sem confirmação, demonstravam o desejo de parecer mais importante e perigoso. A única coisa da qual ele realmente se arrependeu foi de não ter conseguido eliminar a testemunha, Gennady, seu amigo.
A história de Nevedomsky e Kudlow é um exemplo clássico da interação entre um duo forte-fraco, de um psicopata dominante e de uma pessoa conformista e fraca de vontade, onde o primeiro usou o segundo como instrumento e depois como bode expiatório. O papel do acaso também foi fundamental. A descoberta de membros no rio Svisloch, que não estava relacionada a este caso, criou uma pressão psicológica adicional para Gennady e acelerou a resolução do crime. No que diz respeito ao sistema e à sociedade, essa história demonstra como uma pessoa com tendências criminosas pode, ao sair da prisão, se adaptar externamente, ganhar fama de quieta e tranquila, mas, às vezes, os mecanismos internos de agressão e violação das normas persistem. A vigilância do policial comunitário e a investigação interromperam esse ciclo. No geral, essa é uma história sobre como a combinação da psicologia patológica de uma pessoa, a fraqueza de outra e as circunstâncias trágicas na vida de uma terceira levaram a um crime cruel. O julgamento de Yuri Nevedomsky se tornou um dos casos mais comentados dos últimos anos na Bielorrússia. O homem foi considerado culpado, como era de se esperar, havia provas suficientes e o tribunal o condenou à prisão perpétua em uma colônia penal de regime especial. Ele ainda está lá até hoje. Gennady não recebeu nada e Svetlana foi enterrada em um caixão fechado em seu distrito natal de Stolin.